Uma boa tarde a todos, está começando mais um Fala Monte Alto, hoje recebendo aqui o Beto Badur, filho do saudoso Elias Badur. Quero agradecer primeiramente ao Beto por ter comparecido, por tirar esse tempinho para contar um pouquinho da história, relembrar um pouquinho da sua vida, que tem muita coisa para contar. A gente estava conversando em off aqui, tenho certeza que ele vai compartilhar muita coisa com a gente, né, Beto? Boa tarde, Lucas. Primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui com você no seu programa. Eu tenho acompanhado nas redes sociais, é um sucesso, o pessoal tem comentado muito. E agradecer também a oportunidade da Rádio Cultura de eu estar aqui pela primeira vez. Lugar esse que me traz muitas lembranças. Meu pai, meu saudoso pai, ele adorava estar aqui, cara. Ele adorava estar nos microfones da Rádio Cultura. Mas vamos lá. Você estava falando pra gente que foi 40 anos ouvindo Rádio Cultura na hora do almoço, né? Assim, o meu pai, ele era um político fanático. A política corria no sangue dele. Nós, a minha família, eu, minha mãe, meus irmãos, nós almoçávamos ouvindo a Rádio Cultura durante 40 anos. Era Rádio Cultura na hora do almoço, e meu pai, antes de sair de casa, ele ouvia a Rádio Cultura de manhã. Era sempre o João Moreira. Mas, ouvindo assim, Moreira, 40 anos. João Moreira, João Moreira é histórico, né? João Moreira, você fala João Moreira, é Rádio Cultura. Então não tem como desvincular isso. Mas meu pai era um adorado pela rádio, ele sempre estava aqui. Quando ele era prefeito, ele até um mandato dele, eu não me lembro quando, mas foi lá atrás, não sei se foi no segundo, ele fez a Hora do Prefeito, foi aí que começou os programas na hora do almoço, entendeu? Então ele gostava daqui, ele adorava. E ele sabia se comunicar, ele gostava, entendeu? Isso estava no sangue dele. E a gente acabou aprendendo a gostar da Rádio Cultura, conviver com isso. Mas era muito bom, nossa senhora. E hoje está aqui pela primeira vez, compartilhar um pouquinho. Hoje é pela primeira vez que eu estou aqui. Já vim outras vezes aqui, mas nunca nos microfones da Rádio Cultura. E fico agradecido pela oportunidade. Para você que queira mandar uma pergunta para o Beto, um comentário, é através das nossas redes sociais, da Rádio Cultura, e também pelo WhatsApp, que é o 3242-1258. Se você quiser nos ouvir pelo aplicativo, você vai lá na sua loja de aplicativo e baixa o aplicativo da Nova Cultura, e a gente vai aparecer lá nas suas telas dos seus celulares também. Beto, você nasceu aqui na cidade de Monte Alto? Sim, Lucas, sou montealtense, nasci aqui, cresci, vivi. Aqui eu saí para estudar, entendeu? Quando criança, eu estudei do Dr. Raul e no Zacarias, entendeu? Foi a minha infância. E depois eu saí para estudar. Eu estudei 4 anos, eu fiz a PUC de Campinas. Eu sou formado em administração de empresa. Me formei em 84, 87, 4 anos. Formei em 87 em Campinas. Você contou para mim uma vez, há muito tempo, acho que em uma sessão da Câmara que a gente estava, que teve uma presença ilustre na sua formatura, né? Assim, o que acontece? Meu pai era prefeito, ele foi prefeito a primeira vez de 77 a 82 e depois ele foi de 89 a 92, é isso aí. E nesse intervalo que eu estava estudando, meu pai não foi prefeito, mas ele, no primeiro mandato, ele conheceu muitos políticos. E o governador do estado, na época, era o Paulo Maluf, que ele foi governador até 82, se eu não me engano. E meu pai, quando conheceu o Maluf, meu pai conseguiu muitas coisas para Monte Alto. Foi o único prefeito que conseguiu alguma coisa com o governador do estado. Entendeu? Que naquela época você não ia buscar verba como hoje. Tudo bem, hoje é uma situação, mas naquela época não. Você tinha que se virar dentro do município. E meu pai conseguiu uma verba com o Paulo Maluf para construir o centro cívico, que foi ele que fez. E na oportunidade a gente acabou
o Maluf era uma pessoa assim, porque nós somos descendentes de árabes, como o Maluf também. E o árabe, ele tem muito essa coisa de afinidade. E o Maluf trouxe praticamente todos os patrícios deles, que a gente fala, os árabes, para o lado dele na época que ele era governador de estado. E um foi meu pai. E com isso meu pai conseguiu muitas coisas aqui para Monte Alto. Mas vamos lá no a sua pergunta. E nessas oportunidades, eu me formei em 87, isso. E o meu pessoal sabia que a gente tinha ligação com o Paulo Maluf. E convidamos ele para ser o paraninfo da nossa formatura. E ele já não era mais governador do estado. Ele tinha saído em 82, depois acho que ele foi candidato a prefeito um pouquinho para frente. Em São Paulo, né? Em São Paulo, é. E aquela época ele estava sem mandato, entendeu? Mas nós tivemos essa oportunidade, ele foi a minha formatura. Olha só, aí depois você se formou, voltou para Monte Alto, foi trabalhar em outro lugar. Eu me formei e depois meu pai, como ele entrou no segundo mandato dele, eu acabei vindo para Monte Alto. Ele tinha os negócios dele e eu fui trabalhar com ele. Tinha o posto de gasolina. Conta pra gente a história do posto, porque você me contou e eu não sabia dessa história. Talvez as pessoas também não saibam. As pessoas mais idade vai lembrar do posto de gasolina que tinha lá, que era do meu pai, do meu... Um pouquinho antes era do meu pai e do Michel, o irmão dele. Depois só ficou com meu pai, entendeu? O posto que eu estou falando é o posto que hoje é do Beto Faveri. E aquele posto era um posto antigo. Eu fiquei lá até 94, 5, aí eu reformei o posto. É o posto que está lá hoje. Fui eu que fiz aquele posto lá, entendeu? E eu trabalhei no posto até 2000, acho que 2004, 2005, entendeu? E meu pai tinha outros negócios também, que ele tinha transportadora e tinha a Elba Comércio, que é em frente o outro posto de gasolina, o posto Shell ali, que é o antigo posto da borracha, que eu fiquei um tempo lá também na Elba Comércio. Acho que foi o Túnel do Tempo que publicou, acho que foi semana passada, a foto do passado e de agora, e tinha a Elba Comércios, né, que a gente estava comentando. Isso, foi essa semana. Até uns amigos meus me mandaram no meu zap a foto que está lá, Elba Comércio. Não sei quando foi tirada essa foto, mas é dos final de anos 90, entendeu? E aí veio a lembrança. E também depois eu fiquei um tempo na Elba Comércio. O tempo foi passando, eu fiz algumas coisas paralelas e depois eu acabei indo em 2007. Eu fui trabalhar na Lagoçã, em Ribeirão Preto. Que faz? Carro, revenda, concessionária da Honda. E eu fiquei lá 2007 a 2014, entendeu? E é até interessante, quando eu cheguei lá, em 2007, quem conhece Ribeirão vai se lembrar. Aonde hoje o Mercado Novo, ali no Nova Aliança, eu cheguei lá em 2007, ali o Novo Mercado só tinha o esqueleto lá, não tinha mais nada. Aquela região ali, onde tem o Iguatemi, onde tem todo hoje aquele complexo de condomínio, não tinha nada lá. Lá era só fazenda. Isso em 2007. Aí eu fiquei lá, ao lado construiu a concessionária Honda, que depois eu fiquei trabalhando lá até 2014. Entendeu? Fiquei 7 anos lá em Ribeirão. Aprendeu bastante coisa lá em Ribeirão. Sim. Ribeirão é uma cidade fantástica, né? E eu assim, quando eu estudava, eu fiz cursinho em Ribeirão. Meus 17 para 18 anos eu fiz um ano em Ribeirão, depois que eu entrei na faculdade. Então eu conheci Ribeirão lá atrás, depois eu vim agora mais recentemente, aqui nos anos 2000 e pouco.
entendeu? Mas é uma cidade fantástica, uma cidade que, assim, é o que as pessoas falam, é a Califórnia brasileira, a nossa região aqui. O pessoal fala mesmo, é uma região bem rica, bem próspera, né? Pega de Ribeirão para cá, são muitas cidades boas, né? Aí você ficou em 2014, voltou para Monte Alto, e aí, quando voltou para cá? Aí eu voltei para cá e eu já fazia algumas coisas que eu trabalhava com seguro. Então eu fazia algumas coisas paralelas, sempre fiz e descarregava numa corretora do amigo meu. Aí quando eu vim para cá, tive a oportunidade, em 2018, o Expedito Rodrigues, que lá do NECA Despachante, me chamou. Eu estava num lugar aí, acabamos se encontrando. Aí ele falou: ô Beto, você trabalha com seguro? Eu trabalho, sim, assim, sabe? Ele falou: ó, eu tenho uma corretora lá no despachante, a corretora está parada, você não quer pegar? Eu falei: vamos lá, vamos conversar. Aí fui lá, conversei, eles me deram carta branca, falou: ó, tá aí, você se vira. Eu peguei a corretora do nada, comecei a trabalhar, comecei me virar, fazer minha carteira, tô lá até hoje. E assim, o pessoal lá, o Expedito, o André, me ajudaram muito. Então assim, eu devo muito a eles, a gente se dá muito bem lá. A oportunidade que eles me deram na época foi incrível. E me deram carta branca. E até hoje, assim, eu tenho carta branca lá. Bom então, demais. Hoje trabalho com corretora, hoje eu tenho já minha carteira. A gente trabalha nesse ramo aí. É um ramo que eu gosto. É um ramo bom também, entendeu? É um ramo que é necessário num país como o nosso também, né? Não tenha dúvida. Hoje você tem um carro, você sabe quanto vale o seu bem. E o risco que a gente corre hoje, né? O risco o risco você corre em qualquer lugar, em qualquer situação. A partir do momento que você está com o carro, tudo pode acontecer. Você pede a Deus para que não aconteça, mas né? Mas não é bom. A situação não tem jeito. Voltando um pouquinho no passado, a gente estava conversando aqui em off, eu moro lá em cima, lá no Veracruz, aí você me comentou que a geração 2000 não lembra muito do seu pai. Eu me disse que eu me lembro pouco também, que eu sou de 95, mas lembro de uma obra que ele fez que marcou, porque a gente saía lá do Veracruz, precisava chegar aqui no centro da cidade, que era o Pontilhão. Você disse que tinha uma história para contar sobre o Pontilhão. Existia no começo lá o Bela Vista, né? E depois foi desenvolvendo o novo Bela Vista, que foi meu pai que fez lá, com 275 casas, no segundo mandato dele. Só que o bairro, ele foi, aos poucos foi desenvolvendo, e tinha que atravessar a rodovia. Rodovia, todo mundo cruzava lá, e era um risco, entendeu? Ali com o tempo fizeram, se eu não me engano, um trevo, alguma coisa assim, mas sempre aconteceu alguma coisa. E diversos acidentes tiveram lá, infelizmente se perdeu vidas lá, e alguma coisa tinha que ser feita. Meu pai, quando foi prefeito, foi candidato em 1996, em praça pública, ele prometeu para a população que iria fazer um viaduto lá, custe o que custar, nem se for no meu último ato na prefeitura. E o tempo foi passando, ele ganhou a eleição e ele tinha isso em mente. E ele tinha assumido esse compromisso com a população, principalmente lá dos bairros. E lá tinha 3 bairros que eu te falei: Bela Vista, Jardim Novo Bela Vista e o Veracruz. E os anos foram se passando. Quando chegou o começo de 2000, ele tinha decidido já: nós vamos fazer o viaduto esse ano porque é meu último ano. Se eu vou ser candidato, se eu vou ganhar ou não, é outra situação. Aí ele começou com recursos próprios da prefeitura, não veio um centavo de lugar nenhum, com recursos próprios da prefeitura,
muitos funcionários da prefeitura e contratou uma empresa porque ali um viaduto ele vinha a peça pronta, né? Você tinha que encaixar determinadas situações e quando ele começou a fazer isso, ele foi muito criticado. Por quê? Vai gastar dinheiro numa situação para beneficiar 2 bairros. Ele foi muito criticado, mas ele enfrentou e graças a Deus, quando ele já era candidato em outubro, ele entregou a obra, mas ele não pôde estar presente na obra porque ele era candidato. E depois acabou perdendo a eleição, tudo bem, mas o que ele prometeu, ele cumpriu. E você vê, Lucas, se passaram 25 anos, entendeu? Vê Monte Alto como cresceu para aquele lado. A época tinha acho que 3 bairros, se eu não me engano, hoje tem de 12 a 14 bairros. Por aí mesmo. É muita então gente. Você vê a visão que meu pai tinha. Ele sempre foi um visionário, ele sempre olhou para frente. E quando ele olhava o futuro, as pessoas não pensavam nisso. Mas ele batia de frente, enfrentava e sabia que o resultado hoje está aí. Entendeu? Quantas mortes foram evitadas? Acabou, não se cruza mais embaixo. Mas isso. E outra coisa, ele gastou R$1 milhão na época com recurso próprio do município. Não veio dinheiro de lugar nenhum. Sem verba estadual, sem verba federal. Nada. Com recurso. É o que eu te falei, as pessoas criticaram ele na época. Mas ele tinha uma visão e ele encarou o problema de frente. E resolveu, e hoje está aí, o viaduto. Salvando vidas, melhorando o trânsito, muito. Não tem nem comparação. Nem se compara. Você imagina se Monte Alto ia crescer lá, tudo bem. Eu acho que não ia crescer na proporção que foi. Mas, e aí? Como é que as pessoas iam cruzar ali a pista? Essa duplicação agora sem aquele viaduto também, ia ter que fazer um viaduto agora. Sim, eles iam ter que fazer. Era uma obra bem maior, né? É um negócio muito complexo, né? E essa obra aí também ficou muito boa, isso para Monte Alto vai ajudar demais, entendeu? Essas alças que eles fizeram hoje aí, às vezes eu vejo as pessoas criticando, mas isso é em qualquer lugar, não é Monte Alto. A gente vê em outros lugares aí, como são as alças, são exatamente todas iguais, entendeu? Então isso é projeto do Estado. Não tenho que... Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e voltamos já já. Na Romapel Papelaria, além de materiais escolares, você encontra também uma variedade de artigos para escritório, papelaria em geral e artigos de informática. Tudo com os melhores preços e com o atendimento que você merece. E ainda, serviço de plastificação, encadernação e xerox. Romapel Papelaria, uma loja completa para você. Faça suas compras através do WhatsApp 16 3243 2696. Romapel Papelaria, bem no centro da cidade. Rua Rui Barbosa 471, telefone 16 3243 2696. Se você está precisando de calhas e rufos para sua obra, consulte quem realmente entende do assunto. GF Calhas, no Jardim Laranjeiras. Peça um orçamento sem compromisso através dos telefones 3241 1177 ou 99731 0659. Fale com o Thiago ou Bruno. Precisando de calhas, rufos e condutores, conte com os serviços profissionais GF Calhas, Rua Borba Gato 93, no Jardim Laranjeiras. Telefones 3241 1177 ou 99731 0659. O Grupo Fiuza Construtora agora também está em Monte Alto. Você que vive pensando em construir, a ótima notícia é que a sua vez chegou. Realize o sonho da casa própria e com apenas 20% de entrada, a felicidade tão desejada vai sorrir para você. Com propósito, fé e excelência, a Fiuza faz o futuro de Monte Alto e região acontecer. Entre em contato agora mesmo com Luciano Martins pelo fone 16 99348 9666 ou faça uma visita. Nosso escritório fica localizado ali na Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1624, 12º andar, sala 1305. Fiuza Construtora, construindo sonhos, transformando vidas. Primavera, verão. Primavera. Nova Cultura. FM.
Seu gás acabou? Então chame o Rudgás Consigás Monte Alto. 22420030. Repetindo, 22420030. Produto de qualidade com entrega rápida e eficaz. Além do gás de cozinha, no Rudgás Consigás você encontra também o gás industrial P45 e P20 para empilhadeira, com os melhores preços. Adicione os números do Rudgás Consigás Monte Alto aos seus contatos. 22420030. É isso mesmo, 22420030 ou celular 997350036. Rudgás Consigás Monte Alto, Avenida Nadir de Andrade 351, Jardim Bela Vista. Gás de qualidade é Consigás. Cuidar de você e da sua família é o nosso maior compromisso. Há mais de 38 anos, a farmácia Homeovida oferece confiança em manipulação e homeopatia, sempre com tecnologia de ponta, qualidade e ética. Venha nos visitar. Jeremias de Paula Eduardo, 1916, no centro de Monte Alto. Ligue 3242-3030 ou chame no WhatsApp 16 991864769. Siga-nos também no Instagram e Facebook, @Farmácia Homeovida. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 18 horas e aos sábados até o meio-dia. Farmácia Homeovida. Qualidade é a nossa receita. Você quer mais segurança para sua casa ou empresa? Nós temos a solução. Somos a ProAguia Segurança. Atuamos na área de segurança patrimonial, segurança eletrônica com monitoramento e apoio tático. Trabalhamos com câmera de segurança, manutenção e instalação de alarme, cerca elétrica, concertina e muito mais. ProAguia Segurança. Sua segurança, nossa missão. Não procure preço, procure segurança. Siga-nos nas redes sociais, @ProAguia Segurança e no Facebook ProAguia Segurança. Solicite um orçamento 16 99706 3219. Atendemos Monte Alto e região. Estamos de volta aqui com Fala Monte Alto. O Beto está contando um pouquinho da sua história, história do pai dele também, que marcou e fez parte da nossa cidade. Boa parte da história de Monte Alto leva o nome do pai dele e o Beto está compartilhando conosco aqui algumas dessas histórias. O Beto, você mandou algumas imagens pra gente aí, a gente vai colocar, aí você conta pra gente o que são essas imagens, de quando são, conta pra gente aí. Essa é a lembrança. É minha mãe com meu pai. Aquele é o irmão do meu pai, é Roberto, que as pessoas, os mais velhos conhecem ele. Ele é médico em São Paulo. Está vivo hoje, tem 85 anos. Seu pai era mais velho? Meu pai era mais velho que ele. A outra é minha tia Neuza, que é esposa do Michel Badur, que as pessoas também lembram dele, é irmão do meu pai. E as outras duas são irmãs do meu pai, a Elza e a Clemence, que estão vivas também, entendeu? Moram em São Paulo. Nem ninguém aqui em Monte Alto? Não. Os irmãos do meu pai hoje, ele tem 3 irmãos vivos. São o Roberto, a Elza e a Clemence. E os 3 moram em São Paulo. Os outros, infelizmente, já faleceram. E outra é minha mãe. Aí minha família, quando foi a formatura do Pedro, meu sobrinho, que está ao meu lado. O outro é meu filho, meu pai, meu cunhado e minhas 2 sobrinhas. Eles moram em Vinhedo. Meu cunhado, minha irmã moram em Vinhedo, e minhas sobrinhas junto com meu sobrinho e meu filho, que mora fora também, mora em São José. Aí foi a minha... Eu vim buscar o certificado, que eu sou suplente também, você estava lá. Sim, eu lá na foto lá. Então, depois a gente fala um pouquinho dessa carreira política do Beto também. Entendeu? Essa trajetória A gente veio pegar nosso certificado, estamos de suplente. Estamos de suplente. Primeiro suplente, estamos aí. E assim, o futuro a Deus pertence, a gente não sabe dia de amanhã. É isso aí. Mas... A gente fez, isso aí foi um mini curso que a Câmara deu no começo do ano. Acho que foram 3 dias ou 4 dias, não me lembro. Acho que 3 ou 4 aí todos dias. Os primeiros suplentes, vereadores de primeiro mandato, participaram desse curso aí para explicarem como que a Câmara funciona, a dinâmica da Câmara. O Beto está aí pegando o certificado de conclusão do curso dele. É isso aí. E outra, né, o Lucas, a gente sabe que hoje a Câmara
tem muitas leis e você tem que ter esse conhecimento. E não é tão simples assim. Sim, com certeza. Todo mundo quer ser vereador, mas você tem que sentar lá e encarar o problema de frente. Não é levar tudo nas coxas. Aí que tá. A gente sabe como é que é. A gente tá lá, a gente sabe. Sim. Tem mais imagens? Essa foto Essa é antiga, aí, hein? essa foto aí é meus colegas de faculdade, entendeu? Essa foto é de 1988. Não, minto, 89 foi. Que eu fui no casamento de um amigo meu. E esse casamento foi lá em Rondônia, Guajará-Mirim. Divisa com Bolívia. Longe. E eu fui no casamento daquele... O primeiro lá sou eu, moleque, jovem, 20 e poucos anos. É o da ponta? É o da ponta. Aí era um amigo meu de Araçatuba. E ali era o casal. Era a moça e o Marco. O Marco também é descendente de libanês. Mora lá em Guajará-Mirim. Entendeu? E o outro é o Jorge. Infelizmente ele faleceu. Agora, uns anos atrás, teve um problema. Também ele era vereador lá em Guajará-Mirim. Depois ele virou vereador, não chegou a prefeito. Aí o outro é o Farão, que é de Itajubi, aqui ao lado. A gente tem contato direto. E o outro é um grande amigo meu. Ele mora em Maceió, tem hotel lá. Quando eu fui estudar em Campinas, a gente se conheceu lá. Acabamos morando junto, fizemos amizade e já fui em Maceió diversas vezes. Ele tem hotel lá e toda vez que eu vou lá não tem jeito, tem que ficar na casa dele ou no hotel. Bom e demais. é um grande amigo meu, entendeu? Um grande Maceió, amigo cidade meu. linda, né? Não, cidade. E você vê, eu fui em Maceió a primeira vez 84, 85. Você vai hoje, completamente diferente. As capitais para lá, né, principalmente as capitais que têm o setor do turismo forte, elas se desenvolveram bastante, né? Não, olha, assim, eu lembro quando eu fui lá a primeira vez, 84 ou 5, não tinha quase nada, era muito pequeno, a pobreza imperava lá, entendeu? Mesmo na orla, tinha pouca assim, né, não era diversificado como é hoje. Você vai lá hoje, a própria cidade mudou a estrutura por causa do turismo. Naquela época o turismo era muito fraco. Agora a cidade vive do turismo, entendeu? E qualquer capital que você vai aí que é litoral, você sabe como é que é. Tem mais imagens? Aí casamento do meu filho. Inclusive dia 3 agora fez um ano que ele casou. Dia 3 de novembro. 3 agora, segunda-feira. Atrás, Ele casou dia 3. Essa daí é a esposa dele, a Milena, que ele conheceu lá em São Luís que ele estava. Ela era uma médica, trouxe ela para cá, para São José, já moravam juntos e casaram o ano passado. E estão morando junto, entendeu? E ela hoje trabalha no hospital de São José dos Campos. Ela logo já veio, prestou concurso, passou e está já um ano lá. E aí eu, minha mãe e a Suzete, minha esposa. A gente estava conversando em off, é bom que entrou uma foto do seu filho. Conta pra gente a profissão do seu filho. Assim, as pessoas sabem que o meu filho ele é engenheiro aeroespacial. O que seria isso? Hoje ele desenvolve foguete. Mas como? É o que ele faz. Lucas, meu filho assim, na adolescência ele foi um menino igual aos outros. Nada de CDF, essas coisas. Menino normal, tinha as notas normais, sem falar que o QI dele era acima dos demais. E assim, no final no terceiro ano lá, ele fez aqui na escola Objetivo, entendeu? E no final do curso lá do terceiro ano, passou na cabeça dele, quero fazer o ITA. Só que o ITA, você tem que estudar. A sorte não vai te levar, entendeu?
Não, eu vou fazer, vou. E eu sou separado da mãe dele no meu casamento. Mas a gente se dá bem, a gente sempre acompanhou. E já que ele queria, ela foi atrás, foram em São José lá, ele prestou a primeira vez, ele sabia que era difícil, não passou, aí ele foi fazer o poliedro. O poliedro é um curso específico para você prestar o ITA. É lá em São José dos Campos. Para quem não sabe, tá ouvindo falar ITA é um dos uma das provas, um dos concursos para ser aprovado mais difíceis que tem no país. Isso, né? Eu acho que é o mais difícil, entendeu? Então ele fez o poliedro, que é o cursinho específico para o ITA, entendeu? Cara, ele estudava, ele abriu mão da adolescência dele, ele tinha 18, 19 anos, ele abriu mão. Ele não tinha. Sábado ele estava estudando, domingo estava estudando, então, segunda a segunda. Pouco vinha para cá, entendeu? Pouco vinha para cá. E aquele se dedicou. Ele prestou. Ele não passou. Faltou pouco para ele lá. Eu acho que era 150 e poucas vagas. Ele passou lá 180, não me lembro, 200, não sei. Prestou novamente o poliedro. Só que aí ele já tinha um conhecimento, né? Já tinha um conhecimento. Prestou. Chegou ao final do ano, passou em segundo lugar, de 170 e poucas vagas. Aí foi aquela festa, né? 170 e poucas vagas, mas foi a quantidade de pessoas que se inscrevem. Quantidade, né? E você sabe que para você passar, as pessoas têm que estar muito bem preparadas. Sim. Entendeu? Senão, assim, não adianta você chutar que a sorte não vai lá te levar. Esquece. Lá é dedicação, competência, disciplina, entendeu? E ele conseguiu chegar. Passou, aí ele... São José dos Campos, aí ele foi morar lá porque lá o ITA, ele tem alojamento para os próprios alunos. É um negócio interessante lá, eles têm um prédio no próprio ITA, é enorme lá, cara. E o prédio é um pouco antigo. Então lá tem um alojamento lá, um quarto lá, eles dormiam em 6, 7, 8. Aí você imagina, você entra num quarto desse daí, a bagunça que é uma zona. Desculpa falar, mas assim, era 6, 7 moleque só estudando e cada um tem a sua maneira, cada um tem seu jeito, né? Mas eles estudavam assim. E ele, primeiro, segundo ano, e o ITA é assim. Você faz os 2 anos, no terceiro você tem que optar. Carreira civil ou militar. Você tem que optar. E ele optou pela militar. Aí fez mais 3 anos. E aí ele se formou. Ele já sai com a patente de tenente. Entendeu? E aí ele começou a seguir a vida dele. Desculpa. E ele foi... Deram espaço para ele ir lá em São Luís do Maranhão. Ele mudou para lá. E lá tem a base de Alcântara, que é onde tudo acontece no país, em relação a satélite, foguete, é tudo lá, entendeu? E ele ficou lá 3 anos. 3 anos. E aí ele saiu, quando ele saiu do ITA, ele já saiu como funcionário do governo. Ele tinha, acho que, um bom salário, não sei quanto ele ganhava. E ali, se ele ficava, é aquela coisa, se aposenta lá como militar. Entendeu? Mas o Arthur, ele tinha outra visão. Entendeu? Ele viu que se ele ficasse ali no encostado, que nem ele via colegas dele falando, eu vou me aposentar bem, vou isso. Pô, eles estão começando a carreira. Entendeu? Tinha alguns que já estavam pensando em aposentadoria. Só que ele e outros amigos tinham outra visão, inclusive que se formaram com ele. Eles pensavam, e pela capacidade deles, eles sabiam que eles poderiam chegar mais longe, que se eles ficassem ali, pendurados no governo, não ia a lugar nenhum. Tanto é que eu lembro que ele me falou,
Teve um ano lá que foi tirado da pasta lá do governo, que era investimento, tiraram 600 milhões da pasta. Como é que você vai investir se você tira um valor desse? Entendeu? E aí foi desanimando ele. Ele tinha algumas coisas. E paralelo a isso, junto com colegas que se formaram com ele, não foram para lá e ficaram em São José, eles abriram uma empresa privada, que hoje tem o nome de Bizu, Espaço. E ele ficou lá um tempo, ele conversava com os amigos aqui, quando ele podia vir, ele vinha aqui em São José, e foram tocando o negócio deles. Só que chegou uma hora que ele cansou. Ele falou, não, eu vou pedir exoneração, eu não quero mais isso, não quero, foi. E ele já estava namorando a esposa dele, ela fazia lá medicina, já estava também para formar. Ele resolveu, pediu exoneração, não deram, ele teve que entrar na justiça, aí deram. Ele voltou para São José, entendeu? E nisso ele trouxe a médica lá, e aí acabaram fazendo a vida lá. E nesse meio tempo, ele estava na empresa dele, ele foi convocado por uma empresa coreana, foi chamado para trabalhar uma oportunidade. E ele viu, foi lá para a Coreia, conheceu a Coreia do Sul lá, entendeu o projeto dos caras lá, e eles estão desenvolvendo o projeto aqui. Já começaram a desenvolver esse projeto em outubro de 2024. Ficaram lá o ano passado em Alcântara 60 dias. Tinha na época do ano passado quase 60 coreanos aí, por conta dele. E, infelizmente, chegou o final do ano, não puderam lançar lá por causa do tempo e abortaram a missão. Voltaram esse ano, entendeu? Hoje ele está lá em Alcântara, junto com 50 coreanos, e eles têm uma missão até final do mês, de lançar um foguete. Se a missão der certo, os coreanos vão levar esse projeto lá para a Coreia do Sul, e ele vai seguir a vida dele aqui, entendeu? Hoje ele é funcionário de lá, depois ele vai ver o que ele vai fazer. Olha aí, o Beto contando, um Monte Altense vai lançar um foguete. Vai brincando, né? A gente vai para o nosso segundo intervalinho e voltamos já já. Cuidar de você e da sua família é o nosso maior compromisso. Há mais de 38 anos, a farmácia Homeovida oferece confiança em manipulação e homeopatia, sempre com tecnologia de ponta, qualidade e ética. Venha nos visitar. Jeremias de Paula Eduardo, 1916, no centro de Monte Alto. Ligue 3242-3030 ou chame no WhatsApp 16 991864769. Siga-nos também no Instagram e Facebook, @Farmácia Homeovida. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 18 horas e aos sábados até o meio-dia. Farmácia Homeovida. Qualidade é a nossa receita. Você quer mais segurança para sua casa ou empresa? Nós temos a solução. Somos a ProAguia Segurança. Atuamos na área de segurança patrimonial, segurança eletrônica com monitoramento e apoio tático. Trabalhamos com câmera de segurança, manutenção e instalação de alarme, cerca elétrica, concertina e muito mais. ProAguia Segurança. Sua segurança, nossa missão. Não procure preço, procure segurança. Siga-nos nas redes sociais, @ProAguia Segurança e no Facebook ProAguia Segurança. Solicite um orçamento 16 99706 3219. Atendemos Monte Alto e região. Se você está precisando de calhas e rufos para sua obra, consulte quem realmente entende do assunto. GF Calhas, no Jardim Laranjeiras. Peça um orçamento sem compromisso através dos telefones 3241-1177 ou 99731-0659. Fale com o Thiago ou Bruno. Precisando de calhas, rufos e condutores, conte com os serviços profissionais GF Calhas. Rua Borba Gato 93, no Jardim Laranjeiras. Telefones 3241-1177 ou 99731-0659.
Seu gás acabou? Então chame o Rudgás Consigás Monte Alto. 22420030. Repetindo, 22420030. Produto de qualidade com entrega rápida e eficaz. Além do gás de cozinha, no Rudgás Consigás você encontra também o gás industrial P45 e P20 para empilhadeira, com os melhores preços. Adicione os números do Rudgás Consigás Monte Alto aos seus contatos. 22420030. É isso mesmo, 22420030 ou celular 997350036. Rudgás Consigás Monte Alto, Avenida Nadir de Andrade 351, Jardim Bela Vista. Gás de qualidade é Consigás. O Grupo Fiuza Construtora agora também está em Monte Alto. Você que vive pensando em construir, a ótima notícia é que a sua vez chegou. Realize o sonho da casa própria e com apenas 20% de entrada, a felicidade tão desejada vai sorrir para você. Com propósito, fé e excelência, a Fiuza faz o futuro de Monte Alto e região acontecer. Entre em contato agora mesmo com Luciano Martins pelo fone 16 99348 9666 ou faça uma visita. Nosso escritório fica localizado ali na Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1624, 12º andar, sala 1305. Fiuza Construtora, construindo sonhos, transformando vidas. Na Romapel Papelaria, além de materiais escolares, você encontra também uma variedade de artigos para escritório, papelaria em geral e artigos de informática. Tudo com os melhores preços e com o atendimento que você merece. E ainda, serviço de plastificação, encadernação e xerox. Romapel Papelaria, uma loja completa para você. Faça suas compras através do WhatsApp 16 3243 2696. Romapel Papelaria, bem no centro da cidade. Rua Rui Barbosa 471, telefone 16 3243 2696. Estamos de volta aqui com o terceiro bloco do Fala Monte Alto. O Beto vai concluir um pouquinho da profissão do filho dele, contou um pouquinho de como ele chegou. Agora conclui pra gente, Beto. Sim, Lucas, como eu estava dizendo, hoje meu filho, ele, além de trabalhar nessa empresa coreana, que eles estão desenvolvendo esse lançamento de foguete agora, que vai ser em novembro, se Deus quiser vai dar certo, e enfim, ele tem a empresa dele paralela, que é ele mais 2 ou 3 sócios que estudaram com ele. E hoje o governo brasileiro abriram licitação, eles fazem parte dessa licitação, são 5 empresas, eles são uma parte desses 5, para desenvolver um satélite e lançar esse satélite, porque o governo brasileiro até hoje não conseguiu isso. Já tentaram, uma vez teve um acidente aí que as pessoas lembram que aconteceu, e eles têm esse projeto para lançar 27, e ele faz parte, ele é 1/5 desse projeto. E se Deus quiser vai dar certo, porque até hoje o Brasil não tem esse lançamento. O Brasil tem que ir nos Estados Unidos, na França, não sei aonde aí, e paga uma fortuna para lançar isso. Então ele está nesse projeto, se Deus quiser eles vão conseguir. Meu filho é um cara que eu tenho muito orgulho dele, cara. Ele não é qualquer um, não é porque é meu filho não, mas as pessoas que conhecem ele aqui em Monte Alto, o pessoal da escola lá que estudou com ele, realmente ele é um cara dedicado, um cara que pensa lá na frente e ele vai longe. E eu falo para as pessoas, o dia que vocês ouvirem que um Badur tiver no espaço, é ele. Olha só, quem diria, né? Paizão cheio de orgulho do filho. Sim, cara. A gente tem mais umas imagens aqui que o Caio vai colocar pra gente. Essa imagem, cara, foi a última eleição do meu pai, quando ele disputou com o Zé Rodrigues. Foi uma eleição histórica. Você não vai lembrar, que acho que você era pequeno. Você tinha acho que 2 anos. Quando foi essa? Essa foi em 96. Eu tinha 1 ano. E essa eleição ela foi muito disputada. E foi a última eleição, se eu não me engano, que era voto de papel, né? Impresso, né? Entendeu?
E assim, Monte Alto sabe a história de Elias Baduro e Dr. José Rodrigues, entendeu? Eles eram adversários políticos, não inimigos. E lá no passado sempre teve essa briga, Elias e Zé Rodrigues, mas sempre se respeitando. E chegou até na eleição de 96 que acabou de chegar os dois disputar, nunca tinha acontecido, sempre intercalando. Aí chegou para disputar meu pai e o Zé Rodrigues. E cara, foi uma eleição muito disputada. E no final, meu pai ganhou a eleição por 147 votos. 147, olha só. Foi uma eleição histórica. Por quê, Lucas? Hoje, digital, então já sai lá. Naquela época não, era voto a voto. Então você não podia cantar vitória antes do tempo. Você tinha... E nós só fomos comemorar na última urna que abriu da Aparecida. Porque senão a gente sabia que podia virar alguma coisa, porque a diferença era pouca. E essa foto aí foi quando meu pai chegou no ginásio de esportes, aqui no centro. Aqui embaixo, Zé Pizarro. Porque a contagem era lá. E meu pai chegou lá nessa hora. Eu estava do lado, estava com ele, não sei. E o que foi, assim, uma imagem que eu tenho essa imagem, mas eu não achei em casa. O doutor José, que morava ali na esquina, ele foi com o filho dele até lá e foi cumprimentar meu pai. Então isso marca muito, cara. Foi uma eleição assim histórica e que eles se respeitavam. E depois desse episódio, o meu pai e o Zé Rodrigues acabaram, as amizades com o tempo foram se entrelaçando. E eu com os filhos dele, que eu tinha muitos problemas, hoje, aonde a gente se vê, a gente para e conversa, entendeu? Todos eles, sem exceção. Então, assim, a gente sempre se respeitou, entendeu? Nós éramos adversários, mas não inimigos. E a vida, ela nos mostra isso, né? A gente gosta sempre de falar, né? As eleições passam, os partidos políticos, os políticos passam, mas a vida tem que continuar. A vida continua não de um adianta jeito ou de outro. Não adianta fazer inimizade por conta de política que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Tem mais imagens, Caí? Olha aí. Aí é minha mãe e a minha irmã. Ela mora em Vinhedo. E assim, eu não comentei aqui, mas eu perdi um irmão em 93. As pessoas lembram disso, no acidente. Ele tinha 23 anos. Ele chamava Luciano. E ele era um cara assim, também gostava ele era mais atirado que eu. De repente na política, sei lá, mas, enfim, a vida não... Deus sabe de tudo, né? Sabe de todos os caminhos. Meu pai, eu e esse daí é meu filho. Quando tinha acho que 2, 3 anos. Meu pai e meu filho. Aí é minha família. Meu pai, minha mãe. Minha família. Prezo muito família. Aí, formatura. Essa é a formatura do meu filho. Minha mãe, minha esposa Suzete e meu filho quando ele se formou lá. Formatura muito bonita, cara, sabe? De militar. E inclusive quem estava lá, é que eu não achei a foto que eu ia pôr. O paraninfo foi o astronauta lá, o Marcos Pontes. E meu filho tem muito contato com ele. Você vê o Marcos Pontes onde chegou. Ele estudou, foi lá no ITA, uma pessoa simples que veio do interior, não me lembro que cidade, Bauru. Também não me lembro, eu já vi a biografia dele completa, mas eu esqueci. Onde ele chegou, entendeu? Senador da República, né? E hoje ele é senador da República. E um cara assim, eu tive com ele, meu filho me apresentou lá, a gente conversou na formatura, um cara muito, muito simpático, muito, sabe? E meu filho também acabou fazendo amizade com ele, por estar lá no ITA, e ser quem ele é, né? Aonde ele chegou, entendeu?
As imagens acabaram. A gente vai falar um pouquinho sobre sua carreira política também. Você se candidatou algumas vezes aqui na cidade, né? Lucas, eu sempre acompanhei meu pai desde da primeira eleição lá. Eu me lembro quando ele ganhou a primeira eleição, tinha 12, 13 anos. Mas assim, eu nunca acompanhei ele, participei, mas nunca ocupei um cargo público na prefeitura. Nunca. Sempre nos 3 mandatos dele, fui prefeito por 14 anos, eu nunca ocupei um cargo público. E não quis. Também nunca falei, pai, não quero. E o tempo foi passando, ele foi depois candidato algumas vezes, não chegou. Aí até as pessoas perguntam, por que você não foi candidato com seu pai? Sabe, essa pergunta para mim às vezes me incomoda, mas eu falo, não era oportunidade, não sei. Eu pensava muito no meu pai tinha a política na vida dele, entendeu? Corria no sangue dele. Então eu não queria atrapalhar meu pai. Eu tinha essa coisa comigo. E não me arrependo, sabe? Vida que segue. Tive a oportunidade há 4 anos atrás, quando eu fui candidato, a primeira vez que a Maria Helena ganhou a eleição. Não cheguei. Passaram-se 4 anos, fui candidato novamente. Faltou um pouco. Agradeci os 360 votos que eu tive. E vamos à luta. Eu sou suplente hoje. O futuro, que eu falo, a Deus pertence, a gente não sabe dia de amanhã. Mas assim, eu gosto da política, eu gosto, sabe, de estar nesse meio. E assim, a política, Lucas, você conhece a política hoje, ela mudou muito. A política antiga era completamente diferente, entendeu? Você, com qualquer um que você conversa, sabe que... E outra, a vida mudou. A gente sabe que hoje tecnologia, evolução, então tudo mudou. E aí até o poder público mudou também. Você vê, meu pai saiu em 2000. A lei de responsabilidade fiscal veio em maio de 2000. Você imagina a situação dos prefeitos. Como que eles tinham 6 meses, que a maioria, todos iam sair. Se os que forem reeleitos, tudo bem. Mas a maioria teve que deixar a casa em ordem. E não conseguiram. Inclusive meu pai também. Entendeu? E depois vem o tribunal, vem isso, vem aquilo. E com os anos, você teve que se defender na justiça. Entendeu? Você não fez nada de errado. Só que, naquela época, as coisas funcionavam daquele jeito. Aí veio a lei em maio de 2000. E final de 2000, todos os prefeitos foram para casa, com os problemas. E hoje, você sabe, a administração, hoje é tudo complicado, tudo é prestação de conta. E é que eu falo assim para as pessoas, prefeito, todo mundo quer ser. Não é fácil. Você ser prefeito, você tem que tomar decisões. E assim, hoje as decisões são duras. A maioria são decisões impopulares. E não tem o que fazer. Porque você tem uma lei. E ela está ali para ser cumprida. Enfim, vida que segue. Vamos ver, a próxima vamos ver o que vai ser. Que eu falei, o futuro a Deus pertence. É isso aí, nós vamos para o nosso último intervalo e voltamos já já. Se você está precisando de calhas e rufos para sua obra, consulte quem realmente entende do assunto. GF Calhas, no Jardim Laranjeiras. Peça um orçamento sem compromisso através dos telefones 3241-1177 ou 99731-0659. Fale com o Thiago ou Bruno. Precisando de calhas, rufos e condutores, conte com os serviços profissionais GF Calhas, Rua Borba Gato 93, no Jardim Laranjeiras. Telefones 3241-1177 ou 99731-0659. Você quer mais segurança para sua casa ou empresa? Nós temos a solução. Somos a ProAguia Segurança. Atuamos na área de segurança patrimonial, segurança eletrônica com monitoramento e apoio tático. Trabalhamos com câmera de segurança, manutenção e instalação de alarme, cerca elétrica, concertina e muito mais. ProAguia Segurança. Sua segurança, nossa missão. Não procure preço, procure segurança. Siga-nos nas redes sociais, @ProAguia Segurança e no Facebook
Facebook ProAguia Segurança. Solicite um orçamento 16 99706 3219. Atendemos Monte Alto e região. Cuidar de você e da sua família é o nosso maior compromisso. Há mais de 38 anos, a farmácia Homeovida oferece confiança em manipulação e homeopatia, sempre com tecnologia de ponta, qualidade e ética. Venha nos visitar. Jeremias de Paula Eduardo, 1916, no centro de Monte Alto. Ligue 3242-3030 ou chame no WhatsApp 16 99186 4769. Siga-nos também no Instagram e Facebook, @Farmácia Homeovida. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 18 horas. E aos sábados até o meio-dia. Farmácia Homeovida. Qualidade é a nossa receita. O Grupo Fiuza Construtora agora também está em Monte Alto. Você que vive pensando em construir, a ótima notícia é que a sua vez chegou. Realize o sonho da casa própria e com apenas 20% de entrada, a felicidade tão desejada vai sorrir para você. Com propósito, fé e excelência, a Fiuza faz o futuro de Monte Alto e região acontecer. Entre em contato agora mesmo com Luciano Martins pelo fone 16 99348 9666 ou faça uma visita. Nosso escritório fica localizado ali na Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1624, 12º andar, sala 1305. Fiuza Construtora, construindo sonhos, transformando vidas. Seu gás acabou? Então chame o Rudigás Consigás Monte Alto, 22420030. Repetindo, 22420030. Produto de qualidade com entrega rápida e eficaz. Além do gás de cozinha, no Rudigás Consigás você encontra também o gás industrial P45 e P20 para empilhadeira, com os melhores preços. Adicione os números do Rudigás Consigás Monte Alto aos seus contatos, 22420030. É isso mesmo, 22420030 ou celular 997350036. Rudigás Consigás Monte Alto, Avenida Nadir de Andrade 351, Jardim Bela Vista. Gás de qualidade é Consigás. Na Romapel Papelaria, além de materiais escolares, você encontra também uma variedade de artigos para escritório, papelaria em geral e artigos de informática. Tudo com os melhores preços e com o atendimento que você merece. E ainda, serviço de plastificação, encadernação e xerox. Romapel Papelaria, uma loja completa para você. Faça suas compras através do WhatsApp 16 3243 2696. Romapel Papelaria, bem no centro da cidade. Rua Rui Barbosa 471, telefone 16 3243 2696. De volta aqui no último bloco do Fala Monte Alto, já encerrando a entrevista. Eu quero agradecer a todos que participaram da nossa transmissão, o Fabiano que está sempre comentando, o João Gobi que está sempre por aí, a Dona Maria nos ouvindo pelos rádios e todos aqueles que participaram, entraram, assistiram aqui um pouquinho da história do Beto Badur. Beto, como eu faço com todos os convidados, os microfones da Rádio Cultura estão abertos, fique à vontade, pode falar o que você quiser. Lucas, olha, foi um prazer estar aqui com você, a gente bater esse papo aqui durante 1 hora, agradecer você, agradecer a Rádio Cultura. É que eu falei para você, a primeira vez que eu estou aqui, eu vim diversas vezes com meu pai aqui, que ele adorava isso daqui, era a vida dele, e eu hoje estou aqui pela primeira vez. Agradeço de coração, quero mandar um beijo para minha mãe, um beijo para minha esposa, que estão me assistindo, e minha família, enfim, minha irmã, minhas sobrinhas, meu filho, e dizer assim, Monte Alto, eu fui candidato, eu tenho algo comigo. Se um dia eu chegar a ser vereador, não sei o que vai ser da minha vida, mas eu quero trabalhar para o Monte Alto. Eu não quero ser o mesmo. Eu quero lutar. Eu quero fazer justiça e principalmente ajudar o povo de Monte Alto. Eu acho que isso que o verdadeiro político tem que fazer. A gente sabe que hoje ser prefeito não é fácil. Todo mundo quer sentar lá. Mas não é fácil você ser prefeito, você administrar uma cidade. Você ser vereador também não é fácil. A gente sabe o que eles são cobrados e hoje é tudo amarrado.
Mas se um dia eu chegar lá, eu vou lutar por Monte Alto, eu quero me dedicar. Enfim, o futuro a Deus pertence. Hoje eu sou um corretor, eu tenho minha corretora. Quem precisar de mim sabe onde me encontrar. Eu fico lá no NECA Despachante, aqui no centro da cidade. Eu tenho meu contato em qualquer lugar. Se alguém precisar de mim, estou à disposição. E mais uma vez, Lucas, eu vou agradecer de coração a oportunidade. Vou sair daqui satisfeito, realizado. E desejar para Monte Alto, e principalmente para Maria Helena, prefeita, boa sorte nesses 3 anos que ela tem de mandato. Eu sei que não é fácil, mas boa sorte a ela. E obrigado pela oportunidade. Beto, eu que agradeço, muito obrigado por ter vindo aí, tirado esse tempo, contado um pouquinho da sua história, contado um pouco da história do seu pai, falar do seu filho também, vai ser o primeiro bador no espaço. Isso, vai ser o primeiro, você pode escrever aí. E agradecer o Caê, que está sempre lá nos bastidores fazendo esse programa acontecer, a todos os nossos ouvintes e patrocinadores, um forte abraço e até mais. Obrigado. Fala Monte Alto, aqui na Nova Cultura. O Grupo Fiuza Construtora agora também está em Monte Alto. Você que vive pensando em construir, a ótima notícia é que a sua vez chegou. Realize o sonho da casa própria e com apenas 20% de entrada, a felicidade tão desejada vai sorrir para você. Com propósito, fé e excelência, a Fiuza faz o futuro de Monte Alto e região acontecer. Entre em contato agora mesmo com Luciano Martins pelo fone 16 99348 9666 ou faça uma visita. Nosso escritório fica localizado ali na Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1624, 12º andar, sala 1305. Fiuza Construtora, construindo sonhos, transformando vidas. Seu gás acabou? Então chame o Rudgás Consigás Monte Alto, 22420030. Repetindo, 22420030. Produto de qualidade com entrega rápida e eficaz. Além do gás de cozinha, no Rudgás Consigás você encontra também o gás industrial P45 e P20 para empilhadeira, com os melhores preços. Adicione os números do Rudgás Consigás Monte Alto aos seus contatos, 22420030. É isso mesmo, 22420030 ou celular 997350036. Rudgás Consigás Monte Alto, Avenida Nadir de Andrade 351, Jardim Bela Vista. Gás de qualidade é Consigás. Cuidar de você e da sua família é o nosso maior compromisso. Há mais de 38 anos, a farmácia Homeovida oferece confiança em manipulação e homeopatia, sempre com tecnologia de ponta, qualidade e ética. Venha nos visitar. Jeremias de Paula Eduardo, 1916, no centro de Monte Alto. Ligue 3242-3030 ou chame no WhatsApp 16 991864769. Siga-nos também no Instagram e Facebook, @Farmácia Homeovida. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 18 horas e aos sábados até o meio-dia. Farmácia Homeovida. Qualidade é a nossa receita. Na Romapel Papelaria, além de materiais escolares, você encontra também uma variedade de artigos para escritório, papelaria em geral e artigos de informática. Tudo com os melhores preços e com o atendimento que você merece. E ainda, serviço de plastificação, encadernação e xerox. Romapel Papelaria, uma loja completa para você. Faça suas compras através do WhatsApp 16 3243 2696. Romapel Papelaria, bem no centro da cidade. Rua Rui Barbosa 471, telefone 16 3243 2696. Se você está precisando de calhas e rufos para sua obra, consulte quem realmente entende do assunto. GF Calhas, no Jardim Laranjeiras. Peça um orçamento sem compromisso através dos telefones 3241 1177 ou 99731 0659. Fale com o Thiago ou Bruno. Precisando de calhas, rufos e condutores, conte com os serviços profissionais GF Calhas, Rua Borba Gato 93, no Jardim Laranjeiras. Telefones 3241 1177 ou 99731 0659.
Você quer mais segurança para sua casa ou empresa? Nós temos a solução. Somos a ProAguia Segurança. Atuamos na área de segurança patrimonial, segurança eletrônica com monitoramento e apoio tático. Trabalhamos com câmera de segurança, manutenção e instalação de alarme, cerca elétrica, concertina e muito mais. ProAguia Segurança. Sua segurança, nossa missão. Não procure preço, procure segurança. Siga-nos nas redes sociais, @ProAguia Segurança e no Facebook ProAguia Segurança. Solicite um orçamento 16 99706 3219. Atendemos Monte Alto e região.